Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais um PET, e a mais uma aula de filosofia, esta para a primeira semana do PET volume 2. E o tema que nós vamos trabalhar é o ser humano, monstro ou gênio? No início desse texto você tem a seguinte pergunta: ainda há muito de babuíno em nós? No decorrer desta aula, nós vamos procurar responder a esta e outras perguntas. No decorrer da história, no início da filosofia, no início da ciência, perguntava-se a diferença dos homens e dos animais. E a primeira resposta que vinha era: nós somos racionais. Mas hoje, essa resposta está um pouco ultrapassada, e um pouco fraca. Então nós vamos ver características a mais que, além da racionalidade, nos diferenciam dos animais. Os animais possuem uma certa racionalidade, ou melhor, possuem inteligência. Mas nós possuímos uma coisa a mais que nós chamamos de consciência. E a gente, cultura. Nós possuímos consciência, cultura e liberdade. Coisas a mais que nos diferenciam, e a gente vai ver o porquê. Os homens e os chimpanzés se distinguem de várias maneiras quando respondem às suas necessidades naturais. Ou melhor, os homens e os animais. Os animais permanecem prisioneiros da sua natureza, enquanto os seres humanos podem se livrar dela parcialmente, totalmente ou até transformá-la. Nos seres humanos há o predomínio da liberdade. E aí a imagem ao lado reflete muito bem isso. Desde o macaco, do nosso primata, até um certo ponto, olha só a quantidade de coisas que podemos fazer. É possível evoluir do primata até nós, mas não é possível regressar de nós até o primata, em certa medida. Percebam que, se nós olharmos uma família de primatas, eles vão se parecer, seja aqui, seja na África, seja no continente europeu, no continente asiático, no continente americano, na América do Norte, na América do Sul. Será a mesma coisa. Mas quando nós olhamos para os seres humanos, há diversas características que nos envolvem. E aí a foto vai representar muito bem isso. A tonalidade de pele, a cultura, o tipo de vestimenta que usamos. Olha só, nós adaptamos materiais à nossa volta para nos ajudar em certas deficiências. Nós, seres humanos, somos naturais no ponto em que diz respeito a estarmos dentro de um contexto de mundo e ambiente. Nós precisamos adentrar numa natureza. Nós vivemos numa natureza. Mas somos culturais num ponto em que transformamos e adaptamos o mundo e o ambiente em que vivemos. Diante das necessidades, instintos e impulsos que dominam totalmente o animal e o determinam, o homem pode escolher exercitar sua vontade, sua liberdade, seu poder de decisão. Nós transformamos, por exemplo, nós construímos condomínios, construímos cidades bem iluminadas, construímos edifícios de 40, 30 andares. Nós mudamos o ambiente em que nos encontramos. O mundo natural. Os animais vivem em harmonia com sua própria natureza porque seus instintos
são regidos por leis biológicas, o que torna possível prever as reações típicas de cada espécie. Por exemplo, nós sabemos mais ou menos, né, como que um gato age, um cachorro age. O latido de um cachorro aqui no Brasil é a mesma coisa de um latido de um cachorro na Rússia, né, nos Estados Unidos, na Europa, no geral, né, no continente africano, a mesma coisa de um miado de gato e por aí vai, né? Mas a linguagem humana é diferente. Tornar-se humano. Os seres humanos desenvolveram um comportamento diversificado e precisam da educação para se tornar propriamente humano. Cada criança recebe a herança cultural sempre mediada pelos outros, com os quais aprende os símbolos que a tornam capaz de agir e compreender a própria experiência. Por exemplo, alguém já viu uma família de macacos, uma família de cachorro, tendo escola, passando, transmitindo valores culturais, comportamentos para os seus filhotes? Não. Mas a espécie humana é a única capaz de fazer isso. O ser humano desenvolveu a linguagem como meio de comunicação ou de corresponder, trocar posições intelectuais, opiniões, pontos de vista. Com a linguagem, a possibilidade de apelar a valores morais, religiosos, políticos, estéticos e filosóficos. A distinção de bem e mal, de justo e injusto, de terra e céu, de belo e feio, de bom e mal, é feita apenas no cérebro humano, no corpo do homem, nunca na carcaça de um babuíno ou de qualquer outro animal. Ou seja, um exemplo, nós temos várias religiões em que veem a perspectiva de um Deus diferente, de culturas diferentes, valores diferentes. Por exemplo, no Brasil, a poligamia é proibida. Já nos países do Oriente Médio, a poligamia é permitida. Então, nós atribuímos valores morais, culturais, estéticos, políticos em cada determinado contexto em que os seres humanos se encontram. A inteligência abstrata permite ao ser humano ir além da intervenção sobre o mundo. De posse de instrumentos simbólicos como a linguagem, por exemplo, é capaz de criar necessidades novas. Só o ser humano é transformador da natureza, e o resultado dessa transformação se chama cultura. A produção de cultura requer a linguagem simbólica, que faz uso de signos como as palavras, os números. Os signos são invenções por meio dos quais lidamos abstratamente com o mundo que nos rodeia. Ou seja, nós criamos linguagem computacional, utilizando os números. Nós conseguimos atribuir significados, por exemplo, à moeda, ao dinheiro. Se você entregar uma nota de $100, de 100 reais, para um gato, um cachorro, ele não vai saber o que fazer. Ele vai rasgar, é um papel. Mas ele não sabe se com aqueles 100 reais ele vai poder comprar muitos lanches. Os animais possuem sociedades. Eles têm sociedade, eles têm um modo de viver. Porém, as sociedades dos animais são fixas, não são evolutivas. Já as sociedades humanas são sempre evolutivas e sempre estão em movimento. Por exemplo, uma sociedade de formigas, formiga hoje é a mesma coisa de formigas há 30, 50, 100 anos atrás. Mas olha o exemplo de cidades. Aí eu coloquei a foto de uma aldeia, onde estão as cabaninhas. A foto preto e branco em cima é a foto de Belo Horizonte, a região é o Mercado Central, sem a construção de hoje. E a foto de Belo Horizonte por inteiro hoje, a cidade iluminada. Olha só
como as cidades humanas, as sociedades humanas, sempre estão em movimento. Ao tempo que nos apresentamos como espécie do gênio, construímos cidades enormes, desenvolvemos tecnologia de ponta, descobrimos curas de doenças graves, transmitimos conhecimento de geração em geração, e tantas outras coisas. Muitas das vezes mostramos o nosso lado monstro. Nós, seres humanos, conseguimos fugir da natureza. Nós conseguimos quebrar o ciclo em que a gente se encontra. Nós fazemos coisas boas, nós temos liberdade para escolher o que queremos, nós fugimos tanto da natureza pessoal, que é o que nós vemos, estamos falando até agora, temos liberdade para fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo em que nós somos livres para escolher o que queremos na nossa vida, nós, muitas das vezes, deixamos com que o lado monstro do ser humano se manifeste em cada um de nós ou na própria espécie. Na maioria das vezes, das ocasiões, a vida humana é marcada pelo monstro que há nele. Esse transforma a natureza, e aí a natureza aqui é a natureza meio ambiente, encerra e expropria todos os recursos naturais, esquecendo que ele faz parte deste ambiente e deste mundo. Darwin, ao elaborar sua teoria da evolução das espécies, quis mostrar que a espécie humana não é senhora e soberana da natureza, mas é dependente da natureza e precisa cuidar para que a espécie viva. Para exemplificar um pouquinho do que Darwin falou, sobre estarmos na natureza e sermos da natureza também, vou ler um trechozinho de uma postagem que um rapaz chamado Rafael Mitsu fez no Facebook e vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse estar na natureza. Abre aspas. Estou vendo cada vez mais lançarem as teorias conspiratórias sobre o coronavírus. Guerra entre laboratórios, plano mirabolante da China de dominar o mundo, corrida armamentista e edição vacina. Todas essas teorias são ótimas para um bom enredo de filme, mas fogem da explicação mais simples e direta de todas. Estamos no mesmo nível que qualquer outro ser vivo deste planeta. Somos suscetíveis e vulneráveis a uma pandemia da mesma forma como um fungo consegue dizimar uma monocultura inteira. Porém, nosso orgulho é tamanho, somos tão apaixonados por nossa inteligência do que somos capazes, que nos seguramos em qualquer explicação, menos a que exalte as nossas vulnerabilidades. Qualquer coisa é mais plausível do que aceitar que nós não somos tudo isso. Conseguimos pisar na Lua, beleza. Mas aí chega um organismo relativamente simples e consegue bloquear nossas fronteiras, fechar nossas escolas, comércios, eventos, despencar com a bolsa de valores e esfrega na nossa cara que nós não somos um superorganismo avançado superior a todas as formas de vida. Isso é uma afronta à nossa soberania. Essas teorias são só mais uma manifestação dessa nossa arrogância, prepotência e ingenuidade como espécie. Fomos com muita sede ao pote e ainda estamos bêbados de conhecimento. Cada um carrega consigo sua parte animalesca. A luta para fugir dessa herança primitiva é diária, e até o túmulo. E aí, desde o início do slide, estamos trabalhando a diferença dos homens e dos animais. O ser humano, monstro ou gênio? Gênio no que diz respeito à construção de cidades,
tecnologias, educação, cultura. Nós construímos valores morais, religiosos, políticos, estéticos, filosóficos. Nós sabemos o que é o bem e o mal, justo e injusto, né? O belo, o feio. Nós temos necessidades espirituais, nós temos liberdade, né? Nós temos a cultura. Né? Nenhuma outra espécie consegue passar os conhecimentos que detém para a sua cria. Né? Mas somos monstros quando não conseguimos nos adaptar ao meio ambiente que estamos envolvidos, né? Ao meio ambiente que nos encontramos. O texto anterior, né, do Rafael, fala um pouco isso. Né? Nós somos diferentes em inteligência, mas monstros quando não percebemos o que estamos fazendo com o meio ambiente. Né? Nós somos diferentes dos animais, mas precisamos nos destacar ainda mais. Né? Mostrar que não somos da natureza animalesca, mas saibamos refletir, pensar, e a gente precisa reconciliar com a natureza, porque é o meio em que vivemos. Nós estamos incultados nesse ambiente e precisamos cuidar dele para que a nossa espécie sobreviva, porque se a gente destruir isso que estamos vivendo, não vai ter um outro lugar para a gente ir. Né? Somos naturais ao ponto em que precisamos desse meio ambiente para sobreviver, mas somos culturais para saber que não há um outro lugar como a Terra para desenvolver a vivência humana, a vida humana. Né? Podemos fazer várias coisas, mas ainda não descobrimos um lugar para a espécie humana sobreviver. E a filosofia convida a lutar esse combate, né? E oferece os meios para isso. A gente precisa refletir, pensar sobre o que nos torna gênios e o que nos torna monstros, né? E destruir a nossa parte animalesca. Né? Por exemplo, os animais, quando estão com fome, vão lá destrói o que está ao seu redor e não reconstrói. Nós não. Se a gente vê uma árvore, a gente vai lá, pega essa árvore, transforma em casa, transforma em papel. Né? A gente precisa continuar fazendo da nossa vida algo construtivo. Né? Algo construtivo, para que não destruamos no meio ambiente que estamos vivendo. É isso, pessoal, agradeço. Até a próxima aula. Espero que ajude e espero que reflitam um pouquinho sobre aquilo que nos torna gênios e o que nos torna humanos. Um abraço e até a próxima.